Pessoal, hoje é um vídeo aí um pouco diferente, né? Eu estou aqui em Florianópolis, eu estou aqui na ACAT, que é a Associação Catarinense de Tecnologia, né? Eu estou aqui com um dos diretores da ACAT, que é o Valmole. E, Valmole, você pode falar um pouquinho da ACAT, assim, do que é? Porque a ACAT, só uma colocação minha aqui, quando eu cheguei aqui, eu imaginava que a ACAT era uma incubadora. Mas ela é muito mais que uma incubadora, ela é um ecossistema, né? Você pode falar um pouco disso aí? Bom, obrigado, Fernando, é um prazer poder estar falando para o teu canal. Nós somos uma associação de empresas de tecnologia, de CNPJs catarinenses que tem no seu CNAE desenvolvimento, né? Certo. E a associação já tem 33 anos, então a gente não começou a organizar esse arranjo promotor da inovação agora, quando a inovação é moda, né? Exatamente. A gente já está há 33 anos, né, trabalhando nisso. Várias empresas se consolidaram. O advento de tudo isso, com certeza, é a formação, né? É a Universidade Federal, que através de alguns professores, principalmente o professor Carlos Albert Schneider, o professor Stemmer, começaram a motivar os seus alunos para que eles se tornassem empreendedores. Né? E aqui em Santa Catarina também nós temos a primeira incubadora de tecnologia do Brasil. Né? Nossa, que então, legal. Tudo isso foi fortalecendo o ecossistema. Também houve lá, né, há 30 anos atrás, a construção da primeira sala praticamente de informática, né, onde os professores conseguiram, através de um projeto com ex-reitores e empreendedores da América Latina, construir uma sala com computadores e tal. Então deram esse acesso antes de qualquer outra universidade para os seus alunos. E algumas empresas começaram a se destacar e isso foi virando uma bola de neve. Eu como sou físico, né, eu costumo fazer uma associação, isso virou uma reação em cadeia. Né? Aquele cara que trabalhou de estagiário num negócio, depois saiu, montou a empresa dele, que também contratou estagiários, contratou engenheiro e a coisa foi virando uma reação em cadeia. A ACAT, ela nasceu então assim, a partir da universidade, você acha que foi a centelha ali? Não, com certeza a universidade ela foi quem criou a mão de obra dos profissionais que vieram para o mercado, criaram as suas empresas, depois se organizaram e criaram a ACAT. Então a ACAT foi já uma organização privada de empresários que decidiram se organizar, né, para trabalhar em conjunto. Para te ter uma ideia, naquela época os caras compravam fax em grupo, porque era uma situação altamente inovadora, né? Exatamente. Era muito caro. Então, a ACAT, a associação, ela veio para começar a organizar esse ecossistema. Hoje nós já somos mais de 1.400 CNPJs associados, de empresas catarinenses. Nossa. E a grande maioria pequenas e médias empresas. Né? E como tecnologia é muito amplo, a gente está falando desde uma empresa que faz tecnologia para cavar um buraco, até empresa que leva objeto para o espaço, a gente tem um leque aí, né, de desenvolvimento. Então um dos nossos ex-presidentes teve uma ideia muito inteligente de criar verticais de negócios, para que áreas em comum se organizassem e pudessem traçar objetivos. Né? E de lá para cá, nós temos hoje 14 verticais de negócios, que tem vertical saúde, no qual eu faço direção, vertical IoT, vertical educação, vertical varejo, que é a nossa penúltima foi, se eu não me engano, vertical fintech, vertical agronegócios. São grupos de empresários que se reúnem dentro dessa temática e de forma voluntária, associativista, com cooperação, começam a desenhar projetos para que o grupo cresça em conjunto, né? Eu digo que nós como Vertical Saúde, a gente ataca em matilha. Eu não vou lá, eu com a minha empresa, apresentar um produto. Eu vou, Valmole, apresentar 30 produtos para o gestor hospitalar, por exemplo. Porque como eu faço parte, eu conheço os meus colegas, eu sei o que eles fazem, então um acaba fazendo um negócio para o outro. Né? Para te ter uma ideia, eu faço uma pesquisa com os nossos verticalizados da Vertical Saúde. 40% deles já fizeram negócio entre empresas. Então a minha empresa, por exemplo, já fez negócio com várias empresas da Vertical. E 70% das empresas já venderam, já geraram negócios por participar da Vertical. Entendo, um network muito forte aqui dentro, né, que vocês conseguem promover, né? Esse local que a gente está aqui, né, que é a nossa sede, as nossas empresas estão espalhadas pelo estado, né? Poucas empresas estão aqui dentro desse ambiente, né? Aqui é o nosso QG, aqui que a gente se reúne, as reuniões são aqui, os eventos são aqui, tudo acontece aqui. Aqui eu vou cruzar daqui a pouco com o CEO de uma empresa líder de marketing digital,
Eu vou cruzar com o senhor líder de uma empresa de controlar fluxo de caixa, outra empresa que faz gestão de documento. Então, quer dizer, a gente está o tempo todo se encontrando, tomando um café com quem traz solução para dentro da minha empresa. Entendo. Um fundo de investimento, quando vem para Santa Catarina avaliar as nossas empresas, eles ficam impressionados com a governança e a estrutura tecnológica que as nossas empresas embrionárias, as nossas startups, têm em relação à sua estrutura, à sua organização, coisas que os corporates, que as grandes empresas vão morrer e nunca vão ter. A nossa incubadora, que é o MidTech, que está aqui atrás da gente como plano de fundo, que é uma parte de todos os projetos da CAT, né, uma nossa incubadora, ela é a 5ª melhor incubadora do mundo. Então, eu fiquei sabendo disso também, fiquei impressionado, né? E esse sucesso é até uma curiosidade minha também. Será que ele não se deve também a uma boa triagem dessas empresas? Então, eu acho que é a triagem, eu acho que é a gestão, eu acho que é o arranjo, o fato de estar em Santa Catarina, se qualificando com os empresários. Sim. Eu acho que as verticais de negócio ajudam muito nisso, porque dentro da vertical eu vou sentar desde um empresário líder de uma empresa, né, que já tem os seus centenas de funcionários, já fatura os seus 7, 8 dígitos por ano, né? E eu vou sentar também com aquele cara que tem aquela empresa embrionária, aquela startup que está começando agora. Então todos eles sentam de igual para igual dentro da nossa reunião, né? E muitas dessas empresas, quando estão começando, elas participam da nossa reunião. Então, cara, elas vão ouvir de quem entende de mercado. É muito comum um empresário chegar com uma ideia e depois de alguns meses a ideia dele pivotar para uma ideia completamente diferente em função da qualificação que ele teve dentro desse grupo. Entendeu? Porque é muito comum o cara ter aquela ideia que ele acha que aquilo vai ser o filho dele, que vai dar tudo certo. A proposição inicial, né, que ele chega. Isso, aquele MVP assim de idealização que, pô, ele vai achar que vai ser os pontos fora da curva, né, como o Facebook, como todo mundo acha que vai ser, né? E aí a gente dá um choque de realidade, não, meu caro. Entendo. O caminho é outro, eu já fiz isso e deu errado, eu fiz daquela forma e deu certo, então a gente começa a se qualificar, entendeu? Entendo. Eu acho que tudo isso contribui. E acaba mudando, acaba até que de repente mudando a ideia inicial dele, né? Sem dúvida, eu já vi vários exemplos disso. Eu até não sei o que você pensa disso, Valmor, uma vez eu conversando com gente, né, dessa área de startup, chegaram a falar assim para mim que o empreendedor a qualidade do empreendedor chega a ser mais importante que aquela ideia dele ali, né? É o que a gente diz aqui o seguinte, ó, empreendedor é classe A, produto é classe B. Se eu tiver um produto muito bom e o vendedor for ruim, é verdade, não vai vender. Agora, se eu tiver um produto meia boca e tiver um vendedor bom, aquele negócio vai dar certo, cara. Então, empreendedor, aquele cara que veste a camisa, que não deixa de ser um vendedor, né? Sim, com ele certeza. É nível A, produto é nível B. E sobre a incubadora, aqui também eu já participei de várias situações onde o sistema de gestão da incubadora chegou para a empresa e falou assim, cara, esse não é o teu mercado. Esse mercado não é o teu. Esse outro aqui talvez seja o teu mercado. Com estudo, com inteligência, com planejamento estratégico, isso tudo que a incubadora oferece, ela chega ao ponto de falar para o empresário, cara, vai por esse outro caminho que esse que tu está seguindo não dá certo. Legal, até porque praticamente todas têm mentores, né? E são mentores, são pessoas do mercado que já sabem, já passaram por essas dificuldades, já tem uma visão maior daquele potencial produto ou serviço. Muita gente tem medo de falhar. Como é que você vê nesse mundo da startup o erro, a falha, o fracasso, vamos dizer assim, e a questão de você tentar a segunda vez? Eu acho que tem uma coisa que vem junto com a inovação, que ela vem lacrada, que não tem como se esquivar, é o erro, entendeu? A gente vai mais errar do que acertar, tá? Só que a gente tem que descobrir o mais rápido possível que errou para não perder tempo. Sim. E eu conheço vários empresários que já desenvolveram seus produtos, criaram suas inovações, não deu certo, pivotaram para outro. Só que tu vê na personalidade dele, na postura dele, no discurso dele, que ele é um cara que está procurando fazer acontecer, entendeu? Então, errar
vai acontecer, é possível, mas eu digo errar assim na jornada da inovação, né? Entendo. Agora, pô, errar tudo várias vezes, não tá certo, não tá certo. Tem que ter um limite, né? entendeu? Tem que ter um limite, Sim. Aí, outra coisa também que eu já escutei bastante nesse mundo, né, do empreendedorismo, que é o seguinte: o empreendedor, ele tem uma ideia, né? Ele tem uma ideia. E aí, quando é que você acha que essa ideia, você teria indicativos para dizer assim, ok, agora está na hora de largar o emprego, está na hora de pegar um financiamento? Sim, existe um ponto onde, porque isso acontece muito ali, nossa, eu recebo pelo menos umas 5, 6 ideias por semana disruptivas. Então, todas as ideias são disruptivas, né? Eu acredito até, assim, sem querer desmerecer, que algumas devem ser mesmo. Com certeza. Porém, é uma coisa difícil para uma pessoa. Às vezes ele tem um emprego e às vezes ele até ganha bem naquele emprego. Como é que ele vai tomar essa decisão? Ok, eu vou sair do meu emprego. O que você tem a dizer para os seguidores aí do meu canal sobre isso daí? Porque eu sei que muita gente está sofrendo esse drama aí hoje, né? Olha, pode parecer até meio grosseiro da minha parte, mas uma ideia não vale nada. Uma ideia não vale nada. Essa ideia, ela só vai ter valor quando ela começar a emitir nota fiscal. Quando alguém pagar por ela, entendeu? Eu não digo só nota fiscal no sentido do comprador final, mas talvez de um investidor um pouco mais sofisticado, mais organizado e tal. Mas uma ideia em si, ela não vale nada. Eu também já recebi várias pessoas que vêm para me falar sobre uma ideia, mas nem me contam a ideia porque elas falam que são tão visionárias que ela não vai nem me falar o que é. Exatamente, entendeu? tem isso também. Então, por que veio conversar? O que eu vou poder contribuir, entendeu? É porque eles têm medo, inclusive, assim, até um assunto que eles têm medo, assim, que ao contar, então ele já está revelando ali. Cara, essa ideia só vai... Cara, ele pode até ter uma ideia bem meia boca, entendeu? Mas eu acredito muito nela se o cara dedicar a vida dele para aquilo ali, entendeu? Então eu vejo aqui muita gente dedicando a vida para aquela ideia que ele teve. Às vezes a ideia nem é tão boa ou não é aquele mercado potencial, mas é aquilo ali que o cara vai fazer e é aquilo ali que vai fazer ele sobreviver e é aquilo ali que vai dar valor para a vida dele, entendeu? Então uma ideia em si, cara, não vale nada. Eu vejo também o pessoal assim, não, mas eu patenteei, quero vender a patente. Cara, patente quem vende é loja de material de construção hoje em dia no Brasil. Ninguém vende mais patente, não tem mais isso. A pessoa tem uma ideia e a primeira coisa que ela fica preocupada é patentear essa ideia. Mas será que é esse o caminho mesmo, hein, Valmor? Se ela tiver condições financeiras para isso, vai lá, faz a patente, protege bem, procura fazer uma patente com alguém que saiba fazer uma patente, sabe fazer um discurso onde vai proteger em todas as esferas aquela ideia dele e tal. Até vale. Mas ele tem uma limitação orçamentária, entendeu? E ele precisa fazer aquilo ali dar certo antes de se proteger com alguma coisa. Cara, faz dar certo, faz rodar, porque hoje em dia, nesse cenário das grandes empresas estarem já engessadas pelos processos, já terem deficiência de inovação, porque inovação não está nas grandes empresas, inovação está nos gurizão que estão aqui, circulando aqui só com o notebook debaixo do braço, esses caras que vão quebrar as potenciais grandes empresas, né? Então, tá nesses caras, e essas grandes empresas, elas estão percebendo que se elas não forem para o mercado, pegar esses caras e trazer para dentro e colocar eles com cargo executivo, dar recursos para eles desenvolver, elas estão fadadas ao fracasso. De certa forma, o Link Lab aqui é isso, né? O Link Lab é exatamente isso aí. O que a gente percebeu? Isso que tu recebe lá no teu canal, do cara que tem uma ideia, a gente recebe aqui toda semana uma grande empresa que vem, olha galera, eu estou vendo esse negócio de startup aí, se movimentar, eu quero fazer parte, como eu faço parte? Aí uma ideia muito inteligente, foi inclusive idealizada por um dos nossos vice-presidentes, o Silvio, mas com o trabalho de toda a equipe, né? Onde a gente criou um ambiente onde os corporates, as grandes empresas possam estar presentes e ao mesmo tempo elas podem escolher projetos para serem incubados ali naquele ambiente ou acelerados. E uma das premissas do nosso Link Lab é que seja multidisciplinar. Então o nosso Link Lab aqui tem empresa de energia, empresa de educação, empresa do setor imobiliário. Então todos os projetos estão sendo desenvolvidos num ambiente em comum, onde um está ali para talvez ajudar o outro. Você tem empresa grande até do tamanho da Ambev aí, né?
Nós temos, por exemplo, o nosso Link Lab de Joinville. Se for somar o faturamento das empresas que são patrocinadoras, a gente está falando de, eu posso estar errando um pouco o número, tá? Mas para menos, 45 bilhões de reais. As empresas que patrocinam aquele ambiente faturam. É uma coisa de respeito, né? Total respeito. E elas estão ali e ninguém ali está muito preocupado em esconder ideia, pelo contrário, cara. Ali a galera tá para um falar ideia para o outro, para ver se alguém pode ajudar. Porque, por exemplo, eu da saúde, às vezes estou num ambiente tentando desenvolver alguma situação relacionada à fila, né, agendamento e tal. Pô, às vezes tem uma empresa do lado aqui que trabalha com logística, porque fila é controle de estoque. Que pode ter uma ferramenta pronta, eu só vou pegar e jogar para dentro do meu ambiente, dar a formatação que ela precisa, as proteções que ela precisa. Então, quer dizer, eu tenho pronto e estava ali do meu lado e eu não sabia. E eu só vou saber como se a gente colocar essa galera para trabalhar em conjunto, né? E aí os corporates patrocinam esse ambiente e ficam de olho. Olha, aquele projeto está indo bem, aquele não, então aquele ali eu vou investir, aquele eu vou comprar. E aí a negociação é livre. É livre. É liberalismo total dentro desse ambiente. Poxa, mas será que eu sou tão pequeno e eu vou criar um negócio, aí não vai surgir um gigante aí que vai me arrebentar, afinal de contas, né? Como é que fica essa situação, né? Todo grande já foi pequeno, né? Se a gente for pegar as empresas que são mais hoje vistas, idealizadas e tal, desejadas, sempre tem uma fotinho dos empreendedores lá na garagem da casa dos pais. Sim. Né? Então, não tem que ter medo do grande. Pelo contrário, eu digo o seguinte, o grande que tem que ter medo de ti, porque inovação é inspiração. Não adianta achar que tu vai acordar um dia empreendedor. Hoje eu vou virar empreendedor. Cara, empreendedorismo tem que estar no DNA. Sim. O cara tem que saber, tem que aprender a levar pau, tem que ser muito político, tem que ser persistente, entendeu? Ele tem que saber que ele vai errar, ele vai ter que fazer de novo, ele tem que levar muita paulada, ele tem que ser uma... Né, o pessoal fala que tem que ter a pele grossa, muito grossa, muito grossa. Tem que estar preparado. Resiliência é um dos principais aspectos para o empreendedor, entendeu? E ele não precisa ficar com medo. Quem tem que ficar com medo dele é o grande. Porque ele vai vir com uma característica que é a inovação, que é fazer aquilo de uma forma diferente, melhor, mais barata, ou o que for, entendeu? Sim. Então, é o grande que tem que ter medo dele. E outra coisa que o pessoal tem que pôr na cabeça, tá? Essa história de que inovação está com um garotão, que é um gurizão da universidade, cara, isso já está provado estatisticamente. A média de negócios darem certo no Brasil para esse nicho da inovação é com 40 anos de idade. Olha que legal. É a média, isso. Tá? 40 anos de idade. Então, quer dizer, pode ser com mais, pode ser com menos. Entendo. Se a gente for para países como Israel, que é o berço das startups no mundo, maior densidade e tal, eu estive lá visitando, eu conheci. Cara, lá tu só vê cabeça branca à frente de startups, nossa, por incrível que pareça. Que coisa, isso. Porque lá eles têm muita resiliência pela própria história deles. Sim, todos eles servem ao exército, então quer dizer, eles começam a empreender normalmente um pouco mais tarde do que a gente. Mas não é a imagem que a gente tem, Não é a imagem que a gente tem, é a imagem do Zuckerberg, de chinelo e bermuda. E assim, a gente nem deve usar o Zuckerberg como referência porque ele é um ponto fora da curva. Ele é uma ideia que não é nada extraordinário, que deu certo na hora certa. Então assim, a gente não pode se equilibrar por Google, por Facebook, por Uber, por essa situação. Não tem nada a ver. Eles são pontos fora da curva. A gente tem que se equilibrar pelo que é a realidade do mercado, entendeu? Exato. Pela realidade dos negócios. Claro que todo mundo quer chegar nesse nível e eu isso eu não vejo nada contra, mas não fica mais usando isso como exemplo porque isso já caiu por terra. Quando alguém chega falando, eu quero virar um unicórnio, cara. E outra, muitos dos unicórnios que a gente está vendo por aí estão perdendo o chifre, estão virando cavalo velho, né? Cavalo velho é uma coisa que ninguém quer cuidar, entendeu? Exatamente. Então assim, ó, cara, se preocupa mais em estruturar o teu negócio, montar a tua ideia, do que ficar idealizando posições sociais de grande empresa por status. Isso aí não vai levar a nada. E outra, os bons empresários vão perceber. E eles não vão te dar credibilidade por causa disso. Eles vão te dar credibilidade se tu souber fazer o teu produto, se souber argumentar ele, se tu conhecer o teu mercado, entendeu? E se ele perceber que tu tá dando a vida por aquele negócio.
Eu tenho uma opinião sobre isso. Eu acho que assim, ó, é muito mais, isso aí é muito mais glamour. Se tu for pegar a história do empreendedor, eles são figurões, são bom vivants, são caras que gostam de ostentar, entendeu? Exatamente, que tem são pessoas charmosas, são pessoas que conquistam pelas características físicas e pela personalidade, não muito pelo negócio. Consegue seduzir, né? Exatamente, a sedução daquele cara. Não é o negócio propriamente disso. E tem vários desses por aí no mercado. O próprio Elon Musk é um outro figurão, entendeu? Também é um outro figurão, ele fez lá a grana dele e agora, assim, cara, do meu ponto de vista, apesar de que ele está fazendo promessas, eu como físico adoraria que fosse possível, como viajar para Marte, coisas assim, mas cara, a gente sabe que é humanamente impossível. Difícil, o cara que for estar assinando um atestado de morte por questões, por exemplo, como radiação, como fenômenos do ser humano estar no espaço que podem trazer de consequência para ele. E então, é perigoso fazer uma promessa dessa e depois, daqui a alguns anos, isso não se realizar. Fica difícil depois, né? Se sustentar com isso daí, né? E muita gente dá credibilidade para ele sobre, por exemplo, a Tesla. Mas a Tesla, ele entrou, ele comprou. Entendeu? Exatamente. Vários dos projetos que ele está desenvolvendo, ele entrou, ele comprou. Exatamente. Entendeu? Ele tinha dinheiro para isso. Então, o mérito tem que ser dado para ele quando ele vendeu o PayPal, né? Foi o PayPal, acho que foi o PayPal, então, exatamente. ali tem que ser dado o mérito para ele. Depois disso aí, começou a virar muito glamour, muito marketing, entendeu? Muito posicionamento como a figura dele, né? A nossa incubadora aqui, ela oferta um pacote de soluções, né? O fato dele estar aqui dentro, ele já está numa vitrine, porque isso aqui é um ponto de turismo de negócios em Santa Catarina. Todo mundo quer passar aqui, então vai acabar passando. Por isso que é tudo de vidro aqui, né? Sim. As pessoas enxergam a empresa por dentro, elas veem o que as pessoas estão fazendo. É um lugar bonito, agradável, a gente vem aqui, já pensou trabalhando num lugar desse aqui. E as empresas que estão aqui, elas recebem assessoria jurídica, então a gente tem um advogado aqui que o core dele é a área de inovação, que não deve ser qualquer advogado, né? Tem que ser o advogado da área com que tu atua, ela tem os seus nuances, né? A gente tem uns profissionais já de mercado que trabalharam em grandes empresas fazendo planejamento estratégico. A gente trabalha até com a parte mais humana do empreendedor, entendeu? Com aquela parte mais psicológica, do acompanhamento dele, de entender as necessidades dele como pessoa humana, não só como negócio. Sim. Então, tem um envolvimento muito forte para fazer com que isso dê certo, né? Ele tem que apresentar metas, né? Toda semana ele apresenta relatório, ele é acompanhado, se ele desenvolve um planejamento estratégico, ele é acompanhado de ponta a ponta, ele é qualificado periodicamente, ele tem um mentor, que é uma pessoa de mercado também, que já está bem posicionada, que além de poder aproximar ele do mercado, vai trazer os insights para ele. Né? A gente tem também dentro da ACAT, agora saindo um pouco da incubadora, além das verticais que a gente falou no início, a gente tem os eixos temáticos. E a gente tem um eixo temático aqui que eu sou fã, que é o ACAT Mulheres. Nós temos um grupo só de mulheres empreendedoras. Que se reúne, se eu não me engano, já deve ter umas 30 mulheres participando. São executivas, CEO, diretor de empresa, mulheres que têm liderança dentro do mercado de tecnologia. Porque esse universo de inovação parece que sempre foi masculino, né? Isso. Sempre foi alguma coisa. Está errado, está errado. É estatístico, isso não é discurso meu. Mulher em cargo executivo dá mais resultado do que homem. Outro eixo temático nosso aqui é RH, né? É o eixo temático de RH Tech. E RH Tech porque é o setor de tecnologia. Cara, nós temos em Santa Catarina mais de 3.000 vagas em aberto de emprego para o setor. Meu Deus, a gente fala de desemprego e tal, nós temos mais de 3.000 vagas em aberto para o setor. Então, o município de Florianópolis acabou de lançar um projeto que vai investir 1,2 milhões de reais em qualificação lá no ensino fundamental nas escolas públicas. Então, o aluno já vai poder ter aula de programação lá. Nossa, que bom. O governo federal do estado de Santa Catarina também disponibilizou um recurso, que agora eu não lembro qual é o montante, tá? Que vai dar aula de graça de programação para quem tenha o ensino fundamental também. E é uma evolução de um projeto que já teve antes, que se chamava Geração Tech, que agora vai se chamar EduTech. Então, cara, e a gente tem vários exemplos de quem fez esses programas no passado, aula de graça sobre programação básica, que hoje já são liderança dentro de empresas de tecnologia. Mas assim, hoje, vamos dizer assim, a receita da ACAT, ela se mantém
muito mais pela iniciativa privada, né? Hoje também tem a participação do governo do estado ou da prefeitura. Como que é essa composição então, da receita que mantém a associação? O que mantém a associação é a mensalidade dos sócios. Sim. E os benefícios que a associação traz para os sócios, como plano de saúde, previdência privada, então ela remunera através disso. Agora o Link Lab também é uma forma de remuneração para a associação, tá? Então ela é praticamente privada. Porém, a gente não pode deixar de destacar o apoio do Sebrae para a incubadora. Então o Sebrae, que não deixa de ser recurso do governo federal, né? Traz benefício para a nossa incubadora. Então, parte do investimento feito na incubadora vem do Sebrae. E nós estamos também com um projeto com a Prefeitura de Florianópolis, que a gente tem alguns recursos para auxiliar nessa questão da promoção da inovação. Certo. Tá? E, inclusive, aqui no município de Florianópolis, a gente tem 2 fundos do município de inovação. De subvenção, de renúncia fiscal, basicamente. A gente tem um que é muito similar à Lei Rouanet, onde eu apresento um projeto, se ele tiver o potencial tecnológico, passa por uma mesa e tal, eu consigo ir nas empresas, em vez de a empresa pagar IPTU ou ISS, ela deposita para mim, eu informo o município, né? Então a gente consegue ter essa questão de renúncia fiscal. Está sendo muito importante, faz a grande diferença já. Sim, com certeza. A gente pode ter certeza que várias grandes empresas que vão aparecer daqui para frente vão surgir com esse benefício. A gente também tem um fundo, daí é fundo de balcão mesmo, que pode apresentar projeto e tal. Só que esse fundo foi usado esse ano para a qualificação. Então o mercado interior, não adianta a gente continuar investindo em empresas se a gente não tem mão de obra para trabalhar. Sociedade, ela pode ser a tua salvação, mas pode ser a tua perdição ao mesmo tempo, né? É igual um casamento, né, meu caro? Tem que namorar, eu acho que as pessoas têm que se identificar, não pode ser ocasionado só por grana. Por exemplo, meu sócio tem grana, ele vai botar grana, vai entrar como sócio. Acho que não pode ser só por aí. É a mesma coisa que eu falei antes do investimento anjo. Sim. Tem que ter uma entrega real. Eu não sei se eu sei te dar uma receita para isso, tá? Mas tem que bater o santo. Sim, tem que bater o santo. Porque, por exemplo, o que eu já ouvi falar, né? Eu ouvi falar assim, que olha, são importantes habilidades complementares. Isso que eu ia falar, né? Isso aí é premissa. Não adianta ter 2 caras que fazem a mesma coisa, porque vai dar choque, eu já sou um cara de TI, engenharia. Então, eu às vezes penso, talvez fosse bom eu ter um sócio que tivesse uma veia mais de marketing, de vendedor, alguma coisa desse tipo, né? Além do capital, mas é o que você disse aí, o capital, o dinheiro não é o mais importante, né? É importantíssimo, mas não é o mais importante. Não é o mais, né? Então, e eu acho que o dinheiro até nessa hora da sociedade, eu vejo assim como muita gente considera aí ainda o principal, né? Então, como é que a gente tem que pensar para escolher um sócio, né? Algo perto de uma arte, né? Que a gente fala que é arte quando a coisa fica meio subjetiva, né? Então todo mundo fala arte, mas eu acho que tem assim essa coisa, tem que bater o santo. Eu acho que sócios são personalidade também, né? Sim, com certeza. Sócios são importantes, eles se completam, ele é uma pessoa a mais para estar ali do teu lado. Fazer sozinho é difícil, é um pouco mais difícil, com certeza, não é impossível, né? Mas é bom saber escolher, é bom conversar bastante com a pessoa, alinhar objetivos de vida, ver também o comportamento da pessoa, né? Sim. Às vezes, se ela é um pouco mais, não fecha, tem que ver, né? Se ela está ali para comprar um carro novo no fim de semana ou para fazer a coisa rodar, entendeu? Acho que tem que ter essas sacadas assim, né? Sim. Para poder escolher o que é mais conveniente para o teu negócio. Poxa, mas até que ponto que eu vendo a minha parte sem eu ficar desmotivado por ficar com um pedaço muito menor? Você pode falar um pouco disso? Assim, cara, essa é uma pergunta bem inteligente, porque a gente está vendo uma coisa no mercado hoje, é um hype da inovação, né? Os caras montam uma empresa e o planejamento todo da empresa é baseado em investidores. Eu vou montar essa empresa, já começa num PowerPoint um valuation absurdo. Sim. Então eu tenho que tomar bastante cuidado com isso, né? E vai para tal rodada. Quer dizer o seguinte, cara, ele esquece do principal investidor dele, que é o cliente, meu. É o cliente. Entendeu? Dele. As empresas não vão sobreviver o resto da vida com cash burn. E para que o investidor entra? Para sair. Entendeu? O investidor, ele entra
para sair. Ele não entra para virar teu sócio, ele não vai querer distribuir lucro contigo, porque não é esse o objetivo do investidor. O investidor entra para sair, né? Então, essa fase de investimento anjo, depois do seed, venture e por aí vai, ela tem que ser muito bem organizada, tem que ter um pouco de inteligência para isso. Não pode se descapitalizar total no início, porque depois os fundos mais estruturados não investem em investidor que está descapitalizado, que tem um monte já de carregando aí, sei lá, 20 pessoas nas costas, não faz sentido, né? Então tem que tomar muito cuidado. Também não tem o segredo para isso, mas o que eu poderia dizer é o seguinte, cara, não estrutura a tua empresa para viver de investidor. Sim. O investidor, ele custa caro. Só pega investidor se realmente necessário, tá? E planeja ela, pelo menos assim, ó, pô, essa primeira fase aqui eu consigo diluir 5%. Né? Numa segunda fase, sei lá, 15%, 20%. Podendo estender mais, vai depender da sede do investidor, né? Sei. Mas tenta enxergar mais ou menos até que ponto tu vai essa empresa e se pensa o seguinte, vai fazer a tua empresa para ela ser tua o resto da vida ou tu vai fazer ela para vender ela? Porque se tu tá pegando investidores, anjo, venture e tal, e tu não vai querer vender ela, né, num determinado momento, também já começou errado. Tu vai ter que vender ela. Em algum momento você vai ter que vender. O Venture Capital normalmente entra, ou até o Seed, já com esse modelo de venda estruturado e ele tendo autonomia para fazer isso. Entendeu? Muitos dos fundos estão estruturados para entrar e sair no máximo em 4 anos. E o mercado sabe disso. Então, por exemplo, um fundo entrar na tua empresa, que o planejamento estratégico deles é ficar no máximo 4 anos, aí de repente dá 5, 6... os outros fundos já percebem, o mercado percebe que aquele negócio não deu certo. Entendeu? Porque passou do prazo do fundo fazer o cash out. Entendi. Entendeu? Então tudo isso tem que ser bem analisado, bem estruturado. Tá? Mas assim, ó, não acha que tudo que é dinheiro que vem, coloca para dentro. Você acha que a gente assiste, né, aquelas negociações no Shark Tank, né? Eu acho uma bobagem. Você acha real aquilo? Cara, eu acho muito bobagem, cara, muito bobagem. Aquilo é sensacionalismo puro, né? Eu particularmente acho que o mundo vai muito num outro viés. Vários colegas já participaram e tal. Sim. Programa aquilo chega até a assustar alguns empreendedores, né? O posicionamento de algumas figurões ali é muito mais... Está sendo muito mais ator do que empresário, me desculpa, mas não, o pé no chão aqui é bem diferente daquilo, cara. É diferente, bem né? diferente daquilo. Então, até quando eu vim aqui conversar com você, eu falei, essa vai ser uma pergunta, né, que eu vou ter que fazer, porque fica até um pouco parecido com do Justus, né, aquele negócio do aprendiz e tal, né? A história de humilhar as pessoas, porque às vezes levam até para um nível de humilhação. Sim. Cara, isso não existe, cara. Por exemplo, o empresário, o empreendedor ali naquele momento, ele tem que ser tratado como o principal, a pessoa que tem que ser mais respeitada. Sim. É porque é nele que tu vai depositar a tua grana, entendeu? O teu capital humano, entendeu? Então ele tem que ser a pessoa idolatrada ali naquele processo, entendeu? E não taxado como um bobalhão que todo mundo fica dando um tapa na orelha, cada um dá um tapa de um lado e ele tem que ficar sorrindo. Não, eu não concordo com isso. Eu também penso dessa maneira, né? E até eu quis fazer essa pergunta para você. Eu imaginei que não seria muito diferente dessa da resposta, mas é legal para o pessoal assim no YouTube ver, meus seguidores, porque eu acho que ali coloca uma situação muito intimidadora, claro, né? Claro. Então, eu acho que aquilo vai para um inconsciente coletivo, assim, todo mundo forma uma imagem que não é real, né? Então, eu valorizo muito isso, assim, uma das coisas que eu achei bacana na ACAT de saber da história de vocês de tantos anos, né? É que é isso, é um empreendedorismo, mas que é uma coisa pé no chão, né? É uma coisa feita em bases reais, vocês têm cases de sucesso aqui, né? Cara, eu não gosto de falar porque às vezes eu posso deixar algum colega de fora, tá? Certo. Mas a gente tem aqui, já instalado em Florianópolis mesmo, empresas que são líderes de sistema na parte de segurança, Sim. líderes de software para governo, as empresas que são líderes já internacionais em marketing digital, empresas na parte de gestão de caixa, empresas na parte de nanotecnologia. Santa Catarina hoje é referência no Brasil em nanotecnologia, tanto pesquisa, desenvolvimento e tal. Então, cara, a gente
tem um monte de coisa acontecendo aqui no nosso ecossistema. Na parte de agronegócios, a gente tem empresas aqui super destacadas que já foram parte adquiridas por multinacionais. E outra, tá, que é bem interessante, quando uma empresa vende uma parte e faz muita mídia em cima daquilo, cara, também fica um pouco com o pé atrás. Os principais negócios que eu conheço, que o investidor mais colocou grana no bolso, que mais foi sucesso para todo mundo, eles não ficam divulgando valores. E são valores altíssimos comparados aos que são divulgados por aí, entendeu? Entendo. Então a gente tem muito esse empresário raiz aqui. Tem muito empresário aqui que é liderança, que é top dentro do seu negócio, que nunca teve um investidor. Entendeu? Nunca teve investidor. Ele foi investidor, ele trabalhou, ele começou do zero ali. E se tu chega e bate na porta dele e oferece investimento, ele não quer, não preciso. Pra que aquele negócio, entendeu? Que você comentou. Quem que é o principal investidor? O cliente, né? O cliente, cara, ele conseguiu faturar em cima desse cliente. Isso, né? isso. O cliente manteve a empresa dele. E eu não estou aqui falando mal do investidor, porque eu sou investidor. Eu tenho meus investimentos. Mas eu estou falando da hype da inovação, tanto do startupeiro, que também tem essa situação do cara achar que uma pizzaria é uma startup, todo mundo quer ter uma startup. É verdade. Entendeu? O brasileiro ele acaba estragando com algumas nomenclaturas, né? Exatamente. E aí startup ele estragou. Hoje, por exemplo, na área da saúde, a gente tem um grande problema. Se eu chego para um gestor, para um administrador, diretor hospitalar, falo que eu sou uma startup, não generalizando, obviamente, tem alguns que são muito bem conscientes, muitos acham que ou ele não sabe o que eu estou fazendo, né? Que eu sou um incompetente, porque eu estou começando um negócio, ou ele acha que é a oportunidade de barganhar, tipo, vem aqui, faz de graça aqui para mim, depois fala para os outros que tu vendeu, que os outros vão comprar de ti. Cara, isso aí já não existe mais. Entendi. É como se a palavra startup tivesse sido desgastada pelo mau uso até que pelo mau uso assim, de todos. Tanto de startupeiro, quanto comprador, investidor, todo mundo fez mau uso e a coisa deu uma... Tanto que as nossas empresas não estão mais tentando... Nossas, que eu digo Vertical Saúde, não generalizando para a CAT, tá? A gente já, em várias reuniões, né, isso está em ata, a gente já decidiu que não quer mais se posicionar em determinadas situações como startup. Entendo. A gente quer empresa. O governo do estado de Santa Catarina lança o edital todo ano, praticamente, onde ele investe em ideias inovadoras. Se cadastram mais de 3 mil ideias e são 100, se eu não me engano, são selecionadas e recebem um investimento. Esse ano ano passado, na verdade, foi acho que até de 100 mil reais, sendo que uma parte em bolsa para te contratar alguém e outra parte para marketing, para estruturar material, site e tudo mais. Esse é o Sinapse, isso pode entrar tanto como ideia quanto um CNPJ já, né? Mas se aprovado vai ter que se transformar no CNPJ, é pré-requisito, tá? Isso é um projeto do governo do estado. Legal. Na CAT, para associar a associação, tem que ser uma empresa catarinense e tem que ter no CNAE desenvolvimento. Pronto, é só se associar. E também se tiver nesse período, a gente tem um programa de startups dentro da CAT, se tu tiver tem algumas regras para isso, né? Se tu tiver nesse período de startup, tu não paga para se associar durante 2 anos. Então, fica 2 anos aproveitando tudo que a associação tem, sem precisar pagar absolutamente nada. Eu achei muito vantajoso, né? Por exemplo, uma empresa de tecnologia aqui de Santa Catarina ser associada, né? Total. Pelos vários serviços Serviço, e eu acho que também a grande oportunidade de network. Né? Network, eu acho que o nosso principal trabalho aqui é o network, entendeu? É conectar as pessoas, é fazer esse arranjo, trabalhar em conjunto, né? Outra coisa que também é interessante no nosso estado, que faz tudo dar certo, é que nós não temos, por exemplo, a CAT não é uma situação isolada que faz ela por si só. A Federação das Indústrias aqui, a Fiesc, né? Lá para vocês é Fiesp, ela trabalha em parceria com a CAT, que trabalha em parceria com o Sapiens Park, que trabalha em parceria com o Celta, Então todo mundo aqui, por exemplo, trabalha em conjunto. Só a Vertical Saúde, a gente tem cooperação técnica com a Associação Catarinense de Medicina, a gente tem cooperação técnica a nível nacional com a Associação Nacional de Hospitais Privados, entendeu? Temos cooperação técnica com a Federação de Hospitais, então quer dizer, a gente trabalha sempre em conjunto, né? Se a gente recebe uma oportunidade aqui, essa oportunidade não vai ser, vamos levar para a CAT, não. A gente vai levar para o ecossistema, aonde ela for mais conveniente, a gente vai operar ela, mas todo mundo vai trabalhar em conjunto. Fantástico, né?
Palmole, olha, eu agradeço demais aí a oportunidade de conversar com você, né? Para você passar aí um pouco da tua experiência aqui como investidor, como diretor da ACAT também. Eu acho que a gente conversou vários assuntos e agradeço bastante e fiquei muito feliz de ver Santa Catarina, né, nessa posição de empreendedorismo. Eu acho que o nosso país precisa bastante disso, né? Com Obrigado certeza. aí pela sua participação aí. Eu te agradeço também, Fernando, e fico à disposição aqui para quem quiser vir conhecer, tiver alguma dúvida, depois se tu quiser disponibilizar, inclusive o meu e-mail, fica à vontade, com tá? certeza. Pode vir aqui quem quiser visitar Florianópolis, quiser conhecer alguma empresa em específico, alguma unidade de inovação, entra em contato. A gente tem um pessoal aqui dentro da CAT, que inclusive é um projeto financiado pela Prefeitura de Florianópolis, onde a gente tem gente para receber visitantes, grupos, empresários. A gente está sempre à disposição para poder ajudar. Com certeza que a gente acredita também que essa visita, tanto a tua quanto algum seguidor teu, ela vai gerar negócio em algum momento. Legal. Ela vai gerar negócio. Muito obrigado. Obrigado também.